hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de verbos. Na aula passada nós vimos exercícios com Simple Present e Simple Past e hoje nós iremos ver a respeito aí de um novo tempo verbal, que é um tempo verbal que já trabalha um pouco com outras ideias e você vai ver que o assunto de Simple Past, se ele for bem trabalhado, ele vai te ajudar a trabalhar também esse novo assunto, certo? Então, vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona esse assunto na prática. Bem, quando a gente fala de tempos verbais, nós já vimos o Simple Present, vimos o Present Continuous, vimos o Simple Past, vimos o Past Continuous, vimos o Simple Future. Eu acredito que a gente também deu uma pincelada aí no Future Continuous, mas se aparecer alguma questão a gente se aprofunda um pouco mais, só para poder ver como é que funciona. E agora a gente vai dar continuidade aqui, entendendo a respeito um pouco dos verbos irregulares, porque você já começou a ser introduzido ali no assunto de verbos irregulares quando você viu o assunto de Simple Past. E agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles, vai dar continuidade aí sobre eles, porque é necessário agora para esse novo assunto de verbos, certo? Então vamos lá. Qual é a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular? O que acontece? No verbo regular, eu vou até retomar um pouquinho aqui do assunto no que se refere à questão do radical. O radical, que é aquela parte inalterada do verbo, permanece inalterada, certo? Isso daí é o verbo regular. Então, como no exemplo aqui a gente pode ver, ó, o verbo to play, que é o verbo jogar, ele foi conjugado aqui no Simple Past. E aí, veja, ele só recebeu o acréscimo do ed. Então, ele é um verbo regular, o radical dele não se alterou, ok? Agora, no que se diz respeito aos verbos irregulares, o que acontece com eles? Ele não vai seguir essas regras dos verbos regulares, que a gente viu lá no Simple Past. Ele vai mudar totalmente a sua forma, o radical, ou ele nem muda. Então ele vai ser realmente um verbo rebelde, sabe? Ele não vai seguir regras. Então essa é a característica do verbo irregular, certo? Então, por exemplo, aqui ó, o verbo to go, que é o verbo ir, no Simple Past ele fica went. Então aqui na frase, ó, John went to school yesterday. Ok? Então veja que ele não recebeu o ed no final, como na regra dos verbos irregulares. Ele mudou totalmente a sua forma. E aí a gente vê aqui para essa listinha, que a gente já falou sobre ela quando vimos lá o assunto de Simple Past. Essa lista mostra 3 colunas essenciais. A quarta aqui é a tradução, né? Então, o que tem aqui nessa primeira coluna? Aqui nessa primeira coluna tem um verbo no infinitivo, só que sem o to. Na segunda coluna você tem a forma dele no Simple Past. E na terceira, a forma particípia dele, né? A forma que ele chama de Past Participle. Então, é o particípio, aqueles finais ado, edo e ido no português, certo? Então, a gente já viu aqui essa segunda coluna. Então, quando vimos lá a parte de Simple Past, inclusive fizemos questões com verbos irregulares. Então, é algo que você já vem vendo e a gente vai continuar vendo isso quando a gente for para as questões lá do concurso. Só que agora a gente vai dar atenção agora para essa terceira coluna aqui, que é a coluna dos particípios, certo? É nessa coluna aqui que eu vou precisar da sua atenção para que você entenda o assunto do nosso próximo assunto de verbos, que é o Present Perfect, que é o presente perfeito, ok? E se você, como eu falei, se você fez bem o assunto de Simple Past, vai ser mais fácil você assimilar aí o Present Perfect, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um verbo, né? Que é o verbo começar, aqui, begin. Então, aqui o infinitivo dele é a forma começar. O passado dependendo aí da pessoa, né? No inglês não se altera, mas no português sim, né? Começou, ele começou.
E aqui a forma do particípio é começado, certo? Por que fica no português com esse final ado? Porque é um verbo no infinitivo com esse final AR, né? Por isso que ele fica ado, começado. É um verbo regular no português, mas no inglês é um verbo irregular, ok? Então aqui é a tabela dos verbos irregulares, só relembrando que você vai assimilando esses verbos conforme você for fazendo as questões, e os verbos que aparecerem nas questões você anota e dá uma atenção maior para eles, certo? Mais uma vez eu digo que a ideia aqui é você poder agrupar verbos que se parecem no comportamento. Por exemplo, aqui o verbo awake, o awake ele vira awoke e vira awoken, que é despertar, não é o verbo despertar. Você pode agrupar ele com o verbo speak, que é o verbo falar, que está um pouquinho mais lá para o final. Speak, spoke, spoken, percebe? Tem outros verbos também, que é, por exemplo, sleep, que é o verbo dormir. Ele vira slept, slept. Você pode agrupar ele com o verbo to keep, que é o verbo manter. Keep, kept, kept. Tem verbos que não se alteram, né? Como esse daqui, hit, que é bater. Então ele fica tudo igual nas três formas. Você pode agrupar ele com outros verbos também que permanecem tudo igual nas três formas. Como hurt, 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 tá vendo? Então, esses verbos eles podem ser agrupados para poder facilitar a sua vida, para você poder assimilar de uma forma mais fácil, certo? A técnica de agrupamento ela é muito boa nessa questão, certo? Então agora a gente vai partir para o nosso próximo assunto, que é o Present Perfect, e entender como é que ele funciona. E quando a gente vê a parte do contínuo também, você vai poder assimilar melhor aí, e a gente vai poder fazer ainda mais questões lá na parte de verbos, na nossa grande apostila, que se refere a concurso. Então, vamos lá. Present Perfect, or Present Perfect Simple, é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. E aí ele pode ser usado para indicações que também começaram no passado e se prolongam até o presente. Então, na língua portuguesa ele diz que não há nenhum tempo verbal equivalente, mas na verdade existe de outras formas e que é parecido. E nas traduções você vai sentir aí um pouquinho disso, ok? Aqui está uma parte do forma contínua, mas vamos ver na forma normal mesmo, só para ver como é que funciona isso aqui, ó. She has never been to the States. E aí é aqui onde entra essa questão da tabelinha, certo? Eu vou mostrar aqui para você sobre essa questão da tabela, porque, veja, o verbo que foi utilizado ali naquela frase, essa frase aqui, ó, foi o verbo to be, na forma particípio dele. Então, vou abrir aqui a tabela, a gente vai usar ela bastante enquanto estivermos fazendo as questões, para poder o tempo todo ir lá consultar e ver qual é a forma do particípio. Aqui, ó, tá vendo? A forma do particípio do verbo to be é been. Então, é isso que acontece aqui, certo? Então, qual é o meu auxiliar no presente perfeito? A gente viu que no Simple Past o auxiliar é o did, que é o did. Esse auxiliar aqui, eu vou colocar no maiúsculo, did. Então, esse daqui é o auxiliar do Simple Past. O auxiliar do Simple Present é do e das, certo? E aí vai mudar de pessoa para pessoa. Quando você entra no Present Perfect, o nosso auxiliar muda. Por quê? Porque o tempo verbal mudou. Então, qual é o meu auxiliar no Present Perfect? É o verbo to have. E aí, dependendo da pessoa, que eu já vou dar uma pista aqui, que eu acho que você já deve saber quais são as pessoas que vai alterar, né? Assim como no Simple Present, na terceira pessoa do singular altera para das, no Present Perfect, esses carinhas aí também vão fazer essa mesma alteração, certo? Então, para as outras pessoas fica have, e para as terceiras pessoas do singular fica has. Pronto. Ok? Então, esse nosso auxiliar aqui que nós iremos trabalhar, o verbo to have,
ok? Então, vamos lá. Então aqui, ó, você vê, ó, que o auxiliar ele tá has, por quê? Porque está na terceira pessoa do singular. E aí, ó, o been aparece aqui, e o sentido dessa frase é: ela nunca esteve nos Estados Unidos. Então, veja, esse tempo verbal ele é dessa forma. Ele tem esse sentido de varrer todo o passado da pessoa e em algum momento da vida daquela pessoa, né, ele vai expressar. Então ele tem esse poder de varredura em todo o passado da pessoa até o momento presente. Pronto, é esse o sentido do present perfect. E para isso você vê, ó, que foi usado aqui o never, que é um advérbio. A gente já viu um pouco sobre esse advérbio aqui, nunca. E tem outros também que são advérbios, né, que são pistas, que são sinais que mostram que você vai utilizar, ou está utilizando naquela frase, um present perfect. Um que é batata, sabe? Quando ele aparece, você diz, realmente é present perfect aqui. Na maioria das vezes, são esses três aqui, ó. Already, yet e ever. Então esses aí, nossa, esses aí é batata. Outro também é esse daqui, ó, recently, e esse daqui, lately, certo? Então, esses que eu destaquei para vocês, na maioria das frases, na maioria das vezes, é present perfect que você vai utilizar, certo? Então, é um grande indicativo numa frase, numa questão de concurso. Se você vê esses advérbios, que ali você vai usar o present perfect. Então, é ficar atento a eles, certo? Eu vou repetir. São esses aqui, ó, esses três primeiros, esse aqui e esse aqui, tá ok? Então, destaca aí, anota o significado deles. O restante também pode ser utilizado, um sinal, mas não necessariamente. Ok? Então, vemos aqui outro exemplo. Veja que o have está como auxiliar aqui no present perfect, e aí como é wife é outra pessoa, né? Não a terceira pessoa do singular, então você usa o have. E aí ele fala o seguinte aqui: eu sempre quis estudar alemão. Então, I have always wanted to study German. Aqui, ó, he has been arriving early lately. Então, isso aqui já é contínuo. Você vê por quê? Porque tem um ing. A gente ainda não vai falar um pouquinho sobre isso não. Mas veja aqui está um pouco do resumo de como é que o present perfect é construído. Então veja, sujeito, aqui o S é de sujeito, verbo auxiliar, e aí o nosso verbo principal ele fica na forma do past participle. E veja que quando é um verbo regular, então aí você já entra aí nas regrinhas do simple past, que são as regras que você já aprendeu. Quais regras, Michael? Vamos lá. Só relembrar aqui as regras do simple past. De que regras, na verdade, eu estou falando, né? De quando é verbos regulares. Porque assim, quando é verbo regular, ele vai seguir essas regras aqui, ó. Mas, Marco, essa regra aí não é do simple past? Só que também para o past participle, essas regras equivalem também. Elas valem da mesma forma. Você viu, o inglês ele facilita um pouquinho mais a nossa vida, né? No que se diz respeito às conjugações. Então, e eu falo isso porque a gente usa essas regras aqui no simple past mais para a forma afirmativa, né? Porque quando é negativa e interrogativa a gente usa o auxiliar. Mas essas regras elas funcionam, certo? Isso eu estou falando de verbo regular, certo? São essas regras aqui, ó, na afirmativa, essas regras da afirmativa. Então, se o verbo termina em se acrescenta o de, isso tudo é verbo regular, viu, gente? Mais uma vez, só repetindo. Se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, e essa sílaba aqui é a tônica, né? É a última. Então, você dobra a última consoante e acrescenta ed. Então, tem exemplos aqui de verbos. Se o verbo termina em y, tira o y, acrescenta ied, que foi o que aconteceu com o verbo daqui. Aqui é o verbo to try. O verbo to try é o verbo tentar. E aí, quando a gente coloca ele na regra
desse do Simple Past, né? Que é a mesma do Past Participle, que é o particípio. Então, entra aí essa regrinha de tirar o Y e acrescentar IED, certo? Então, foi isso que aconteceu aqui. Foi justamente essa regra que entrou aqui. Então, veja, né? Um assunto dependendo do outro. Aqui a próxima regra, ó, se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, aí só acrescenta o ED. E os verbos irregulares seguem a tabela. Qual a tabela? Essa daqui, certo? Na forma particípio. Mas verbos regulares, a forma particípia deles segue essas regras aqui que eu acabei de falar para vocês, certo? E regra geral para verbo regular é acrescentar ED no final. Pronto, então foi o que aconteceu aqui, que é o verbo to try, já expliquei, né? Que quer dizer tentar ou também experimentar, que é o sentido aqui da nossa frase. Experimentar. Pronto, então eu tenho experimentado sushi. Eu já experimentei sushi, na verdade é o que ele está querendo dizer aqui. Eu já experimentei sushi antes. Eu não experimentei sushi antes. Você já experimentou sushi antes? Então é isso que ele está perguntando aqui, certo? Na interrogativa você vê, o auxiliar vem antes do sujeito. É a mesma construção dentro da mesma ideia, né, dos outros tempos verbais. E na negativa, o termo not vem depois do verbo auxiliar, que é o verbo to have, aqui o conjugado dependendo da pessoa, ok? Então, são essas três formas verbais aqui que acontecem. E aí, ele trabalha aqui, né, com a questão de algumas atenções e tal, que eu acabei de falar sobre essas regras para verbos regulares. Aí se você quiser pausar, dar uma lida, você só seguir aí e ver que foi o que eu falei. E a forma afirmativa, como você pode ver, eu já falei, né? Vai vir o sujeito, o verbo auxiliar, o to have, no simple present. Então você vê que ele se comporta aí na forma do simple present, que é have e has. E depois vem o verbo principal no particípio, certo? Passado, que é essa terceira coluna aqui para os verbos regulares e seguindo essas regras aqui para verbos regulares. Mas, Marco, essa forma do present perfect é uma mistura dos outros tempos verbais, acaba sendo uma mistura mesmo, mas a ideia é uma construção de um novo tempo para poder ampliar o significado aí de entendimento. Então aqui vejo nessa frase, os meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Então esse daqui é o sentido dessa frase, né? Que nesse tempo passado até o momento presente, os meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Entende? Então, em 3 momentos desse tempo passado aí, os pais dessa pessoa aí que está falando visitou Portugal. Ele não diz qual foi esse momento, mas diz que em algum momento eles visitaram. Entende? Então, é um tempo que faz essa varredura. Então, eu não sei se você já viu aqueles desenhos, né? Aqueles filmes na cena em que o sistema de segurança está fazendo uma varredura dos pés à cabeça na pessoa para ver se tem alguma arma, para ver quem é. Então é interessante você ter esse entendimento do present perfect, que ele vai fazer uma varredura em todo o tempo passado até o momento presente, certo? Para poder pontuar a informação que ele está falando. Qual é a informação que ele fala aqui? 3 vezes os meus pais visitaram Portugal. Então, desde o momento passado até esse momento presente, meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Não diz quais foram esses momentos, mas visitaram 3 vezes. Entende? Então fica essa informação aí, passada através desse tempo, que é o presente perfeito. Pronto, ele traz aqui também, ó, que é possível você contrair o verbo to have para
algumas formas, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, she has already gone, que quer dizer ela já foi. É isso que essa frase quer dizer. Aí você pode abreviar, ficar só esse apóstrofo S. É interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque pode aparecer algumas questões assim, e aí você pensar que isso aqui é um verbo to be, quando na verdade não é. Como eu sei que não é? Porque aqui, ó, tem um already. Lembra que eu falei que ele é um advérbio que já indica o present perfect? Eu sinalizo e é o grande indicativo de que é. Pronto, ele está aí. E o outro indicativo é um verbo to go, que está nessa forma aqui, ó, gone. Se você for lá na tabela, ó, o verbo to go, ele está nessa forma, e é justamente a forma do particípio dele. Então, essa forma, quando o particípio aparece, você já fica com a antena ligada, já, principalmente se for um verbo irregular, porque você já sabe aí que não tem como ser, esse apóstrofo, esse aqui não tem como ser um verbo to be, ok? Aqui, ó, a forma abreviada disso aqui é isso aqui. Aí fica mais fácil identificar, né? Se sabe aí que é um tempo perfeito, nesse caso um presente perfeito, só que contínuo, então tá aí. A forma negativa é sujeito, mais verbo auxiliar to have no simple present, mas o not é a mesma coisa da forma afirmativa, só que coloca o not, né? Então aqui no exemplo que a gente viu meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. Então, é essa informação que está passando aí. E aí também tem forma contraída para a forma negativa, né? Você pode juntar o have com o not aqui e ficar isso aqui, ó, haven't. E você pode juntar o has com esse not aqui e ficar hasn't. Lembrando que essas formas aqui são de tempos perfeitos, certo? Essa forma de contrair. A forma interrogativa, você vai colocar o have antes do sujeito, né? Então, have my parents visited Portugal 3 times? Então, os meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Então, veja que o auxiliar veio antes do sujeito. E aí aconteceu isso aí, ok? E aí, quando a gente vê o tempo contínuo, a gente vê aqui a diferença entre Present Perfect Simple e Present Perfect Continuous, certo? Agora aqui a gente já pode ver um pouco da diferença do Present Perfect Simple e do Simple Past, porque o Simple Past você já viu. Então, isso acontece em relação, né, essa diferença, porque a gente precisa falar sobre isso, porque os dois se referem a algo passado, certo? Só que o Present Perfect pode indicar ações que iniciaram em algum momento do passado e que, no entanto, têm continuidade no presente ou foram concluídas recentemente. Agora, o Simple Past mostra uma ação que se iniciou no passado e terminou no passado. Então, elas não apresentam continuação, certo? Então, ele trata também aqui, né, do seguinte: outro fato que difere o Present Perfect do Simple Past é a formação de cada um deles. Então, o Present Perfect Simple é formado com o verbo auxiliar to have, conjugado no Simple Present, e o particípio passado do verbo principal, como está aqui. E já o Simple Past, não apresenta verbo auxiliar na sua conjugação no presente, né? Mas no presente na afirmativa, mas na negativa, na interrogativa, sim, que é o did. Né? Então aqui, ó, é um exemplo de Simple Past. Então vamos ver aqui, ó. Eu conheço Vitória por um longo tempo. Então isso aqui é um tempo passado que se estende até hoje. Agora aqui, ó, eu conheci Vitória há muito tempo. Isso aqui, ó, foi uma ação que começou no passado e terminou no passado, certo? Então foi um momento ali que eu conheci e depois já não conheceu mais, foi daquele momento ali, entende? Aqui está pontuando um momento no tempo. E aqui não, está varrendo todo o passado até hoje. Então aqui você vê, não, é uma ação que tem uma continuidade. E se estende até hoje e aqui não. Aqui é uma ação que pontuou no passado só. Certo? Então aqui, ó, ele pede para escrever a seguinte frase nas formas negativa e interrogativa.
Então pausa o vídeo aí e tenta fazer. Então vamos corrigir agora. Aqui é a nossa correção. Veja que o not ele aparece depois do auxiliar, certo? E ele trata aqui, né, a respeito do pontuando o que é sujeito, o que é o verbo auxiliar, que é o has, ele está conjugado na terceira pessoa do verbo to have, no simple present. Aqui aqui é um verbo regular, que quer dizer pintar, né? Então ele está conjugado aí no simple past. Você vê, né, que está esse edzinho no final aí. Forma interrogativa, é só colocar o verbo auxiliar antes do sujeito e o restante permanece o mesmo, ok? Beleza. Aí ele pede para conjugar o verbo begin na forma afirmativa do present perfect simple. Então tenta fazer aí. Beleza. Então veja, a conjugação ela vai variar de acordo com a pessoa. Então você primeiro precisa colocar os pronomes pessoais. Depois disso você precisa colocar o verbo auxiliar para cada uma dessas pessoas. E depois disso a forma do passado particípio, certo? Então é um verbo que está inclusive na nossa tabela. É importante ele, o verbo begin. Então se você puder anotar ele é muito importante, ok? Beleza. Dando continuidade, ele pergunta qual das frases abaixo não está no present perfect simple. Então vejam, aqui você tem present perfect simple? Sim, o verbo no passado particípio, verbo regular, e aqui um verbo auxiliar, na negativa. Verbo auxiliar, verbo no passado particípio, verbo auxiliar, verbo no passado particípio, verbo to drink, verbo auxiliar, verbo no passado particípio, só que aqui tem um verbo que está com ing, que na verdade indica um tempo contínuo. Então não é simple não, é contínuo. Agora aqui não, aqui está correto. Verbo auxiliar, verbo no passado particípio. Beleza. Então aqui ele traz a explicação. Pronto. Então terminamos aqui a explicação a respeito do present perfect, certo? E aí a gente vai partir daqui para poder ir para o present perfect continuous, entender um pouco melhor como é que funciona aí o tempo contínuo. Então vou abrir aqui rapidamente para que a gente possa compreender aí esse entendimento. Pronto, ele está aqui, tempo contínuo. Vamos ver como é que funciona esse negócio. O present perfect continuous ou progressive, então esse contínuo ele também pode ser chamado de progressive, certo? Então é um tempo verbal do inglês que expressa ações contínuas desde o passado até o presente. Agora a gente está falando de ações contínuas que vêm desde o passado até o presente. Quando a gente viu o tempo contínuo lá no Simple Present, são ações contínuas que estão ocorrendo no presente. Não concluíram, estão ocorrendo. Quando a gente fala do Past Continuous, são ações que estão ocorrendo no passado. Quando a gente fala de ações no Present Perfect Continuous, são ações que vêm desde o passado e elas continuam ocorrendo até o presente. Então veja, né? Já é um novo formato aí. E como é que ele funciona, né? A formação desse Present Perfect Continuous. A forma afirmativa. Você vai ver que vai ser a mesma coisa do Present Perfect. Por isso que eu já quis vir logo explicar aqui. Logo, para você ver como é que é essa formação. É a mesma coisa, a única algo novo aí que vai ter, é que vai ter dois auxiliares aí. Vai ser o primeiro auxiliar, que é o verbo to have, conjugado no simple present. O segundo auxiliar é o verbo to be, que fica no present perfect. E aí depois o verbo principal, que é o verbo que vai dar essa ação contínua, ele vai estar com ing, entrando naquelas regrinhas de ing dos tempos contínuos para verbos. Então, se você não sabe quais são aquelas regras, sugiro você ir lá no assunto de tempo contínuo
quando a gente viu lá no início da unidade para poder revisar, tá ok? Que você vai usar aqui também. A forma negativa é bem parecida com a forma negativa do Present Perfect, e aí é só colocar o not do lado do verbo auxiliar to have, ok? Então tá aqui. Aí veja aqui os sentidos, né? Ele tem estado a trabalhar o dia todo. Então veja, é uma ação que ocorre de forma contínua desde o passado até o presente. Então aqui também, ele não tem estado a trabalhar o dia todo. E aí tem as conjugações aqui, ó, as contrações, tem como você fazer essas contrações também na negativa. E na interrogativa, o verbo to have vem antes do sujeito. E depois o outro auxiliar, que é o been, ele vem depois do sujeito, certo? Então só ter atenção com isso aí. E aí ele traz aqui, né, a diferença do Present Perfect Simple e do Present Perfect Continuous. Então, o Present Perfect Simple, ele trata-se de uma ação que já foi concluída ou que é permanente. Então, ele é formado pelo verbo auxiliar to have, conjugado no Simple Present, e o Past Participle do verbo principal. Então, eu tenho trabalhado em um novo projeto. Então, I have worked on a new project. Então, é algo que, você vê, tem essa ideia de continuidade, só que se estende, né, do passado até o presente. Mas não é algo tão nessa ideia de continuidade quanto o tempo contínuo. Por quê? Porque a ação não foi concluída, ela ainda está acontecendo, certo? Então, ele é formado pelo verbo to have, e aí vem o verbo to be conjugado no present perfect e o gerúndio. Então, I have been working on a new project. Eu tenho estado a trabalhar em um novo projeto. Então, aqui, ó, a ideia, eu tenho trabalhado em um novo projeto, varre o passado até o presente e conclui, certo? Então, aqui eu posso dizer que é um equivalente a um simple past, sabe? Às vezes eles podem se equivaler, o present perfect simple e o simple past. Se você falasse I worked on a new project, a ideia ela seria mais pontual, né? Eu trabalhei no novo projeto, você vê. Concluiu lá, começou no passado, terminou no passado. Agora eu digo, eu tenho trabalhado em um novo projeto. Beleza, é uma ação passada, mas que foi concluída até o momento presente. Foi algo assim que se estendeu, sabe? Veio desde o passado e se estendeu. Não foi algo tão pontual, mas concluído. E aqui não. Eu tenho estado a trabalhar em um novo projeto. Então vem se estendendo, vem acontecendo, vem continuando, certo? Aí ele pede aqui para você escrever a frase abaixo nas formas negativa e interrogativa. Aqui já é Present Perfect Continuous. Então, vamos lá. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Então, agora a gente vai ver a resposta. Então, essa daqui é a nossa resposta. Veja que na negativa o not vem do lado do verbo auxiliar to have. E na interrogativa o verbo auxiliar to have vem antes do sujeito e o been vem depois. Certo? Então, qual é o sentido dessa frase, né? Na afirmativa, ele tem estudado espanhol por 3 anos. Então, veja, é uma ação contínua até o momento presente e vem dando continuidade. Então, ele não tem estudado espanhol por 3 anos. Então, é uma ação contínua, né? Só que negando essa ação. Aqui é perguntando, ele tem estudado espanhol por 3 anos? Então é isso o sentido. Qual das frases abaixo não está no Present Perfect Continuous? Então, é só olhar para a questão do ING, gente. O que você não achar ING aí é o que estava... Porque a grande sacada do tempo contínuo é o ING. Você já vai ver logo de cara, que é a letra E. Então, ela tem estudado espanhol por 5 anos. Então, aqui, ó, se estende do passado até o momento presente e se conclui, né? E aqui não. Aqui é contínuo, né? Ele, no caso aqui, está chovendo durante todo o dia, né? Tem chovido, né, durante todo o dia. Aqui você tem olhado para, você tem procurado um novo trabalho. Looking for quer dizer procurar por.
Eu tenho estudado inglês desde as 8 da manhã. Eu venho estudando inglês desde as 8 da manhã. Eu tenho trabalhado muito ultimamente. Então, são esses os sentidos aqui. Letra E, ok? Conjugue o verbo to be no present perfect continuous. Então, tenta fazer aí. Lembra, coloca as pessoas, depois o verbo auxiliar, depois o verbo principal, né? E aí você consegue conjugar. Então, aqui é a nossa resposta, certo? Veja, bem redundante mesmo, né? Been. Então, isso pode acontecer, né? I have been. Então, eu tenho sido. Aqui é esse o sentido. Então, um exemplo de frase aqui com essa forma que pode acontecer em alguma prova, né? Vamos ver. Eu tenho sido a good friend lately. Então, eu tenho sido um bom amigo ultimamente. Então, é esse aqui o sentido. É um sentido de ser, né? O verbo to be é o verbo ser ou estar. Ok? Beleza. Então, agora, a gente vai partir um pouco para as questões aqui do concurso e ver realmente, né, todos esses tempos verbais aí misturados. Só que antes disso é importante a gente frisar um pouquinho mais mais questões, né, sobre present perfect e present perfect continuous para poder só fundamentar um pouco melhor antes da gente misturar com todos os tempos verbais. Vamos avançar aqui em relação ao assunto de present perfect simple e continuous, só que vendo agora a parte de exercícios, certo? Então aqui veja que existe um espaço, aqui o enunciado está em inglês, mas supomos que você não saiba o que significa esse enunciado. Você vê aqui o exemplo, você vê aqui o espaço, você vê o verbo aqui entre parênteses. Então veja como é construído, ó. Então ele está falando de present perfect tense. Esse tense aqui, ó, quer dizer, tem a ver com tempo verbal, né? Então, present perfect tense tem a ver com isso aí. E aí veja que o verbo principal é esse verbo que está aqui entre parênteses, ele vai ser flexionado no particípio. E aí você vai completar com o verbo auxiliar, certo? No formato que está aqui para poder formar o present perfect. Então veja que não é contínuo, é perfect, só perfect mesmo. Quando ele coloca assim, present perfect tense, ele quer dizer o tempo simples, certo? Então é isso que ele está colocando aqui, certo? Quando tem só present perfect também, é porque ele está recaindo mais no tempo simples mesmo. Quando ele entra na questão com a questão do continuous, aí isso é dito na questão ou até o próprio contexto vai dizer para você, tá ok? Então vamos lá. Então aqui, como é que vai ficar o formato do auxiliar aqui? Primeiro de tudo, você tem que identificar se a frase está na negativa, na interrogativa ou na afirmativa, perdão. Então veja, quando está na negativa, ele tem esse note aqui na questão, certo? Então, a frase aqui ela está na afirmativa. Então pausa o vídeo aí e tenta fazer. Como é que ficaria essa resposta? Então, he has, o verbo to have ele fica conjugado no simple present. E aí vem worked. Work ele vai ficar no particípio, ele segue as regras lá do simple past. Ele termina com... Ele segue a regra geral mesmo, que é botar o ed no final. Aí são aquelas regrinhas do simple past que eu falei para você enquanto a gente estava fazendo aqui o estudo, né? São essas regras daqui. Então, vai acrescentar o quê? O ed no final. Então, worked fica assim. Então, a primeira frase, desculpa, eu não traduzi. Quer dizer o seguinte, eu já li o livro. Então, I have already written the book. Eu já escrevi o livro. Aqui é he has worked here for 3 months. Então, ele tem trabalhado aqui por 3 meses, certo? Então, essa a ideia aqui nessa primeira, ok?
E aqui, como é que ficaria a construção? Veja, they, não sei se você está lembrado quando a gente estudou lá a conjugação do verbo to have, tem a tabelinha, eu vou até relembrar essa tabela aqui com você, que é o verbo to have no simple past. Então aqui eu vou colocar os personal pronouns e aqui o verbo to have no simple, vou botar aqui simple past, simple present, perdão. Simple present. É nessa forma que ele vai ficar conjugado. Então aqui I, he, she, it, e aqui we, you e they. Então só essas três linhazinhas mesmo rápido aí, só para a gente poder revisar rapidamente. Então o have, ele só vai ficar has nessas pessoas aqui e nas outras have. Então simples assim, ok? Então aqui, ó, como é they, então você vai usar qual? They have, então a gente tira aqui, né? They have. O verbo go, ele está lá na nossa tabela dos verbos irregulares. Então é importante você lembrar dessa tabela, dar uma olhada nela. A gente vai bastante nela aqui enquanto a gente estiver fazendo os exercícios. Então, vamos lá. Cadê o verbo to go? Aqui. Go, o passado é went e o participio é gone. Então é assim que vai ficar, gone. They have gone to Australia many times. Então eles têm ido para a Austrália muitas vezes. Ok. Aqui, veja, interrogativa. Então aqui ele já posiciona, né, onde é que vai ficar localizado o verbo auxiliar. Na verdade você tem que saber, né, que aqui vem primeiro o verbo auxiliar e aqui vem o verbo principal no particípio. O verbo auxiliar do present perfect é o have. E aí para o you, qual é a forma que ele fica? Have mesmo, tá vendo? Então, have you ever, e aí você conjuga aqui o verbo to be em particípio, been. Have you ever been to Paris? Inclusive essa pergunta que é muito comum no present perfect, inclusive durante as conversações, frases de texto. Então eu grifaria esse formato de pergunta aqui para você ter anotado aí. O que quer dizer essa pergunta? Ela quer dizer o seguinte: você já foi para Paris? Você já foi para algum lugar? Então, have you ever been to? Então é essa estrutura aqui, ó. Você já foi para. Então, qual é a ideia dessa pergunta? Ela vai varrer todo o passado da pessoa até o momento presente para saber se ela já foi para determinado lugar. Então poderia ser, por exemplo, have you ever been to United States? Have you ever been to Australia? Have you ever been to China? Então pode ser qualquer lugar, certo? Have you ever been to Glória? Have you ever been to Buquim? Então você já foi para, certo? Essa estrutura aqui, muito importante, viu? E viu como é a construção dela, né? O já aqui está no sentido do ever e ele tem esse sentido mesmo, certo? Quando a gente estudou aqui o present perfect, a gente vê alguns advérbios e eu não sei se o ever você anotou com esse sentido de já, mas ele também tem esse sentido de já, né? Ou alguma vez. Então são dois sentidos aí em um só, ok? Beleza. A próxima aqui, ó, my family. My family equivale ao pronome it, né? Então, porque família, no caso, não é um substantivo incomum. Perdão, um substantivo comum. Não é próprio, né? Então pode ser qualquer família. Então é um substantivo comum aí, e por isso que a gente traduz aí como it. É uma equivalência, na verdade, ao pronome it. Só relembrando um pouquinho aí sobre equivalências, porque precisa também nesse assunto aqui. Para a gente poder entender o porquê da gente usar esse auxiliar nesse formato, has. Então, my family has, e aí o verbo aqui é verbo regular. Como é que ele fica, né? A regra geral. Has visited me recently.
Assim, você não vai precisar se preocupar tanto com saber se é verbo regular, irregular e tal, no sentido de... na verdade você vai, mas assim, não se preocupar tanto na construção, entendeu? Porque as alternativas das questões objetivas vai dar para você. Aí você só precisa ver e saber se ele é regular ou irregular. Aí tudo bem, mas na construção em si, não tanto, certo? Então, ele vai dar nas alternativas lá as construções e aí você vai ter que julgar o que é correto ou não. Ok, então aqui é a construção desse verbo regular, tá ok? É, Vamos lá, o próximo aqui. Sim, só reforçando essa questão de você não estar tão ligado na construção assim. Na verdade, você vai ter que estar, mas o que eu quero dizer é que as alternativas vão facilitar para você, entendeu? Nesse sentido de construir, porque ele já vai dar construída, você só vai ter que julgar. Pronto, é isso que eu quero dizer. Entende? Ok, então beleza. My parents, que é equivalente ao pronome eles. Então eu uso o auxiliar nesse formato aqui, só que na negativa. Então, my parents have not, e o verbo aqui é irregular. Ah não, perdão, esse verbo aqui é irregular. Né? Então, arrive está logo lá no topo. Não, tá certo, ele é regular mesmo. O verbo arrive não aparece aqui não, é arise aqui. Ok, confundi aí. Certo, então, they have not arrived. Ele já tem um D no final, né? Entra nessa regrinha daqui dos que terminam em E. Só acrescentar o D no final. Então o verbo fica no particípio nesse formato. My parents have not arrived yet. Aí uma coisa que eu quero que você perceba é que a diferença aí entre esse already aqui, ó, e esse yet. Os dois têm o significado de já. Só que eu quero que você perceba que o que diferencia um do outro é o posicionamento, certo? Pode ter o significado tanto de ainda quanto de já. Eu não sei se lá no conteúdo a gente viu. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Pode ser tanto de ainda quanto de já. Tanto um quanto o outro. Aqui o conteúdo esqueceu de colocar o already como ainda também. Ele pode significar ainda, certo? Mas o que vai mudar de um para o outro é o que eu quero mostrar aqui para você. É o posicionamento. O already ele normalmente aparece aqui, na forma afirmativa, né? Entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Ou seja, lá ele pode aparecer pelo meio da frase, mas ele também pode aparecer no início. Agora o yet ele aparece mais no final, quando ele tem esse significado, certo? Então é no final onde o yet aparece, e o already não. Ou no início ou pelo meio da frase, certo? Ok, então aqui ó, ele pede para construir as frases no present perfect. Então tudo que você vai ter que fazer é conjugar aqui, certo? Então pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Então, they, como é que ficou aí a resposta? They have. O verbo to study no particípio, ele fica assim, certo? E aí, termina dessa forma. E aí ele entra na regrinha aí do Y. Vou colocar aqui para você ver. Nessa daqui, ó, nessa regra. Certo? Você vê que esse assunto do particípio está dentro aqui do simple past, porque de fato é um verbo regular. Como eu já falei, verbos regulares no particípio se comportam com essas mesmas regras do simple past. Ok? Beleza, então vamos lá. Aqui, esse verbo aqui, ó, agora ele é verbo irregular. Aí, o sujeito, aí vai entrar agora o auxiliar conjugado no simple present. E agora o meu verbo irregular no particípio. Tem que olhar lá na tabela o verbo to eat, que é o verbo comer, um verbo muito importante. Ele fica assim, ó, no particípio. Eaten. Então, he has eaten French fries, que é batata frita. Aqui está dizendo que ele tem estudado inglês, ele tem comido batata frita. Agora aqui, their family.
family é o núcleo aqui do nosso sujeito. Family a gente já viu que equivale ao pronome it. Então, has. O verbo to go no particípio nós já vimos que é gone. E aí vem to Italy. A família deles tem ido à Itália. Aqui, read é um verbo irregular. Um verbo muito importante para você anotar. Vá anotando os verbos aí que forem aparecendo aqui nas questões, porque são verbos importantes para destacar. Ele é um daqueles verbos que não muda em nenhuma das formas. Então, o particípio dele é read também. Então, I have read that book. Só relembrando aqui, ó, que pode ter abreviação aqui, tá? Então, a abreviação daqui pode ficar assim e a daqui pode ficar assim. Então, só para relembrar um pouquinho aí. A daqui, ó, pode ficar assim. Então, são abreviações aí que existem nesse tempo verbal que é bom você estar atento, ok? Beleza, aqui fica dessa forma aqui, Dave. Aqui é verbo regular, entra na mesma regrinha do verbo amar, to love. Termina com é, né? Então coloco o D no final e aí vem pra cá. Então, eles têm morado aqui por 5 semanas, ok? Beleza. E aí eu já quero entrar num outro assunto aqui, que é a questão do for e do since. Só para você ter esses dois assuntos aí bem fundamentados no seu estudo, certo? Eu acredito que vai encerrar a aula com isso. Aqui. O since, ele quer dizer o quê? Desde. E o for, ele quer dizer por. Então, quando você tem o uso do simple, do present perfect, usar esses dois termos aqui, ó, é muito comum, certo? Então, eles são bons sinalizadores de que a sua frase vai ser no present perfect, tá ok? Então, e principalmente no tempo contínuo, porque desde e por, realmente tem essa ideia, né, de continuidade, é algo que vem se estendendo desde uma época, que no caso é o since, ou por tantos anos, tantos minutos, tantas semanas, certo? Então, aqui, ó, a gente vai ver várias questões sobre isso, mas eu já quero destacar isso aqui nas frases que nós já vimos aqui nas questões, né? Aqui, ó, por 5 semanas, tá vendo? Então aqui, ó, por 5 semanas é um tempo e aqui está de fato sendo usado o present perfect. Que mais aqui? Olha aqui, ó, uma outra palavra que sinaliza o uso do present perfect. Esse recently, quer dizer recentemente, é um advérbio, né? Aqui, ó, for. Então, por 3 meses. Então, isso aqui sinaliza demais o present perfect, certo? Então, outros sinalizadores também, ó, que eu já estou colocando para você, already, yet. Por que eu estou falando isso? Você vai ver que nas questões, quando a gente misturar os tempos verbais, ficarem vários tempos verbais, esses sinalizadores vão ajudar bastante para você poder identificar o present perfect ali presente naquela frase predominantemente, entende? E não os outros tempos verbais, porque de fato ele é muito mais presente com esses sinalizadores que eu estou destacando para você, certo? Na parte 2 aqui, que é a próxima parte do nosso exercício, a gente vai ver a parte de Present Perfect Continuous, certo? E na parte 3 aqui a gente vai ver mais questões, só que de uma forma objetiva. Eu acredito que dá tempo a gente iniciar só essa parte 2. E vamos iniciar aqui com o uso de since e for. Então veja que as frases aqui estão no tempo contínuo, certo? E por que eu sei que é um tempo contínuo? Por causa do ing, e está vindo justamente numa construção de present perfect, certo? O sentido de since e de for é pelo contexto mesmo que você vai pegar. Por exemplo, se ele dá um ano, normalmente você vai usar since. Por quê? Porque since quer dizer desde. Então, desde aquele ano.
Aí o que ele está dizendo aqui, né? Juan e Augustus têm aprendido francês desde 2012. Isso aqui é muito a cara do Present Perfect, certo? E numa ideia de contínuo. Agora aqui, ó, na segunda, o que acontece? Your mother has only been waiting. Pronto, aqui já é um tempo, uma quantidade de tempo. Nesse sentido de quantidade de tempo, você vai usar for, certo? Por quê? Porque a ideia é por tantos, certo? E nesse caso, esses tantos aí é 10 minutos. Então, a sua mãe tem esperado por 10 minutos. Eu prometo, né? Então, has only been waiting for 10 minutes, I promise. Pronto, então é o que está aqui, né? Beleza. Agora aqui, ó. Olha o tanto aqui, ó. De novo, é esse tanto. Então, se esse tanto está significando uma quantidade, então você vai usar for. Então, por 5 anos. Então, grava isso aí, anota isso. Então, for, depois dele vai vir uma ideia de quantidade, certo? Quantidade de anos, de minutos, de dias. Agora, o since não. Ele vai partir de um ponto. Esse ponto pode ser o quê? Um ano, pode ser um determinado momento do dia, certo? Então, desde o almoço aqui, ó, since lunch. A tradução dessa daqui, eles precisam vir, eles têm estado num feriado por 5 anos. É isso que está dizendo aqui. Na letra D diz, eles têm comido qualquer coisa desde o almoço, né? Eles comeram qualquer coisa desde o almoço. Têm comido. Então é esse o sentido. Então veja, né? Tanto numa frase quanto em outra você vê ou present perfect ou present perfect continuous, mas você vê que foi usado ou since ou for, certo? Então é interessante você se ligar aí no uso desses dois, porque eles são bem comuns, são sinalizadores no uso do present perfect, tanto no contínuo quanto no simple, ok? Então, beleza. Ainda dá tempo a gente fazer mais uma questão aqui na parte 2. Então, aqui ele pede o seguinte, marque a alternativa que apresenta o present perfect continuous, a estrutura do present perfect continuous, certo? Aí aqui ele traz, né, a ideia aqui, ó, o contexto. A Alice está lendo livros para o próximo teste. Ela começou 2 horas atrás. Pronto, então qual é a ideia aqui? A gente construir de forma correta. Então veja, ela está lendo no momento presente. Então veja que a ideia é realmente de um presente perfeito, é um present perfect, só que contínuo. Por quê? Porque no momento da fala a ação ainda não se encerrou, ela continua. Então ela vem se estendendo. Então, veja que o verbo principal, ele precisa aparecer. Qual é o verbo principal? A ação de ler com o ing no final. Então a letra C está fora e a letra A também. Então a gente só fica com a letra B de bola ou a D de dado. E aí, na B de bola, você tem uma construção correta do Present Perfect Continuous? Tem, por quê? Porque são dois auxiliares, né, nesse tempo contínuo do Present Perfect. O auxiliar do verbo to have, no Simple Present, e o verbo to be, no particípio. Então, a letra B é a nossa resposta. Tá ok? Então, tá aí a nossa resposta. Beleza. Na 2 aqui, ele pede para construir a frase no Present Perfect Continuous. Então, partindo aí do que a gente já viu aqui na questão anterior, o sujeito, verbo to have no Simple Present, adequado aí, concordando com o sujeito, verbo to be no particípio, e aí o verbo principal no ing. Então, eu tenho lido, eu tenho estado lendo durante todo o dia. Sujeito aqui na letra B, verbo to have no simple present, concordando com o sujeito, verbo to be no particípio, e aí entra
o nosso verbo principal com o ing, ok? Michael, aqui não é consoante, vogal, consoante? Pronto, é uma dúvida que normalmente os alunos têm. E listening, ele fica assim mesmo, sem dobrar a última consoante, por quê? É o que eu vou confirmar aqui, mas é isso mesmo. Porque a sílaba forte é no les, certo? Então, esses verbos aqui, que terminam em consoante, vogal, consoante, que a sílaba forte não é a última, você meio que tem que realmente assimilar durante o tempo, certo? Então, é interessante você guardar. E os outros também que terminam em consoante, vogal, consoante, você vai assimilando também. Então, a sílaba tônica é aqui, por isso que aqui não dobra a última consoante, certo? Eu estou falando isso das regras do ING, certo? Então, só se você tem aí anotado ou relembra, que você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, é bom relembrar essa regra. Então, aqui, o sentido é: eles têm escutado música raramente. Então, é isso que está dizendo aqui. Sujeito, verbo to have no simple present, conjugado no simple present adequado à pessoa, we have. Verbo principal no ing, só que está faltando uma coisa, o que? Aqui, ó, o outro auxiliar, o verbo to be no past participle. E aí vem ó, o sinalizador aqui, ó, for, do present perfect. Então, nós temos estudado, temos estudado, é isso mesmo, francês por 3 anos. Então, essa ação é uma ação contínua que se estende até hoje. Sujeito, verbo to have adequado à pessoa no simple present, verbo to be no particípio, e aqui o verbo principal, snow, to snow é nevar, snowing. The trees are wet. Eu acho que ficou faltando alguma coisa aqui. Desconsidere essa alternativa, certo? Acho que ela está errada aqui. Beleza, mas sendo essas três aqui, deu para entender como é a construção, né, do Present Perfect Continuous. Pronto, aí a gente vai continuar na próxima aula esses exercícios para poder fixar ainda mais o assunto. Espero que você tenha entendido bem sobre esse assunto. Anote suas dúvidas e qualquer coisa é só me perguntar, viu? Grande abraço, valeu!